Oi, amados, bom dia, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz, uma sexta-feira onde a gente olha intencionalmente para as coisas que a gente deve olhar, né, amados? Bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Gabriel, bom dia, Sônia. Amém, amém, igualmente, Rubi, obrigada. Amados, que esse dia especial, né? A gente tira um momento para a gente refletir, né? Sobre o que Jesus fez por nós, que seja um momento para a gente tirar em oração, para a gente ler a Bíblia, para a gente ouvir a palavra do Senhor e para a gente realmente, amados, a cada dia que passa, a gente focar, olhar para as coisas que realmente devemos olhar, né? E que a gente consiga sempre ser grato, amados. Assim como está escrito na Bíblia, em tudo dai graças. E quando a gente vê o amor que venceu a morte, o amor do nosso Senhor Jesus por cada um de nós já nos deleitamos, né? Nós ficamos com o coração já tão gratos, tão gratos, tão gratos por esse amor que excede todo entendimento. E vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Rita, tudo bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia abençoado. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Nós agradecemos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós. Obrigada, Pai, pelo seu plano perfeito da salvação. Obrigada, Pai, por amar a gente de tal forma que o Senhor deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Pai, pela salvação. Nós queremos, Pai, a cada dia andar conforme a palavra do Senhor. Queremos a cada dia, Pai, ter o coração puro, inclinado para o Senhor, Pai. Ajude-nos, Pai, a dia após dia, Pai, a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, Pai. Aumente a nossa fome e a nossa sede por Ti. Queremos mais e mais e mais da Sua gloriosa e amorosa presença. Obrigada, Pai, por guardar, proteger, blindar a cada um de nós, a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre. Nós agradecemos pelos Seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Pai, muito obrigada pela Sua bondade, pela Sua compaixão, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Sabemos que esse é um dia único, um dia especial, e nós nos alegramos, porque é uma honra para a gente, Pai, desfrutar da Sua presença. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos, e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, Andrei, Edilane, Crazy Bia, Rosângela, Marcinha. Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. E ontem, amados, nós vimos, né, até o ponto que Jesus foi preso, né, e ele foi abandonado pelos discípulos, né, que caminharam com ele ao longo de 3 anos. E quando ele foi preso, eles fugiram, deixaram o Senhor Jesus sozinho. A gente parou aí nesse momento, né, da prisão dele. Nós sabemos que depois ele vai ser julgado, depois Jesus vai ser condenado, mesmo não tendo feito absolutamente nada. Mas as escrituras precisavam ser cumpridas, né, amadas? A gente encontra lá em Isaías 53:7, né, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E a gente encontra também, mesmo Isaías 53:5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por alguma situação, amados, que a gente se apegue nesse versículo e declare, tome posse desse versículo sobre a sua vida, pelas suas pisaduras
fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é que seremos sarados, está no passado. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, acesse, receba, se alegre por tudo o que Jesus fez, o amor que venceu a morte. Nós vamos ver aqui, amados, uma passagem onde Jesus foi crucificado. Nós vamos ver aqui uma passagem onde com certeza seremos muito abastecidos pelo amor, pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, né, amados? A palavra da vida, palavra que nos traz vida, né? Vamos ler aqui, ó, Lucas 23. A gente encontra nos outros evangelhos também, a gente encontra em Mateus, em Marcos, em João. E vamos ler aqui a partir do versículo 23, 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com Jesus para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Porque ele acreditou em Jesus. Aqueles que acreditam em Jesus, amado. Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que creem, que acreditam, são salvos. Que Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O plano perfeito de Deus para a salvação, o plano perfeito de Deus para nos salvar. Ele enviou o seu amado Filho, enviou aquele que ele mais amava, enviou Jesus por amor a cada um de nós. Agora veja que Jesus, a gente ontem falou sobre Jesus ter sido traído, né, com um beijo, porque foi assim que Judas falou, aquele que eu der um beijo, aquele que é Jesus. Ele foi traído e foi preso e todos os demais discípulos ali fugiram, abandonaram, deixaram Jesus. E a gente aqui viu também tudo que Jesus passou, né, amados? Foi preso, açoitado, ridicularizado, machucado, ferido, desfigurado. É algo que a gente não consegue nem, amados. Por mais que a gente pense, que a gente sinta, que a gente tenha compaixão, que a gente imagine, nem assim, amados, a gente será capaz de compreender a dor que Jesus sentiu, o que ele passou por cada um de nós, amados, por amor a cada um de nós. E que a gente sim louve ao Senhor, que toda a criação louve ao Senhor.
Que tudo que a gente for fazer, que seja para dar glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir. E é muito interessante essa passagem aqui, amados, que a gente vê que Jesus continuou sendo ridicularizado. Ele já estava daquele jeito, desfigurado, todo machucado. E ainda assim, as pessoas sem um pingo de compaixão ainda continuavam ridicularizando Jesus, ainda tentavam debochar de Jesus, mas ele se manteve no propósito, amados. Ele se manteve onde ele sabia que ele deveria estar. E esse é um grande aprendizado de humildade do nosso Senhor Jesus, que diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, uma grande humildade do Senhor Jesus. Hoje, por muito menos, quando alguém tenta nos insultar, quando alguém tenta nos ridicularizar, quando alguém tenta menosprezar aquilo que estamos fazendo, a gente já é tomado ali por um sentimento de raiva, de ela vai ver, ele vai ver o que eu vou fazer, o que vai acontecer. E veja que Jesus aqui, amado, Jesus não ficou, eu vou mostrar para essa gente, eu vou esfregar na cara de todo mundo aqui que eu sou Jesus. Eu vou mostrar para todo mundo aqui quem eu sou, quem é o meu Pai. Eu vou mostrar para todo mundo aqui agora, nesse momento, não. Ele ficou ali firme no propósito, amados, na certeza de que todos saberiam, de que todos vão saber. Porque Deus é um Deus de justiça e Deus mostra, Deus revela. Só que muitas vezes a gente se exalta com uma determinada situação, por isso que precisamos ficar atentos sempre, se exalta com alguma situação. Essa pessoa vai ver só, vai ver isso, vai ver aquilo. Mas a gente precisa ser movido assim, amados, como Jesus é manso, humilde de coração. Por quê, amados? Porque Jesus sempre soube quem ele era quando ele pisou aqui na terra, quando ele esteve aqui na terra, amados, como homem, 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, amados, ele sempre soube a identidade dele. E ele, amados, não precisou ficar pensando em esfregar alguma coisa na cara dos outros, porque ele sabe quem é. E quando a pessoa sabe quem ela é em Deus, isso basta. Então você não vai ficar respondendo aqui e ali, provocação aqui e ali, porque você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito, você sabe que Deus colocou no seu coração. Então, por isso que a cada dia, amados, nós precisamos firmar a nossa identidade em Deus, em quem Deus diz que nós somos, o que a Bíblia diz que eu tenho, quem eu sou. Você encontra aqui, ó, nas Sagradas Escrituras, a resposta para quem você é. E quanto mais você lê quem você é, quanto mais você ora, quanto mais você busca no Senhor, mais você vai ser abastecido dessa certeza. Então aqui, como Jesus, ofenderam Jesus, ridicularizaram Jesus, zombaram de Jesus e falaram para ele: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E um dos criminosos, até ali naquele momento, Jesus desfigurado naquelas condições, pendurado naquela cruz. O outro, um dos criminosos, estava dizendo: você não é um Cristo, salve-se a si mesmo e salve a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, vou ler mais uma vez: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja, amados, ele creu em Jesus. Aos literalmente 48 do segundo tempo, ele creu em Jesus. E veja, Jesus falou para ele: eu lhe garanto, amados. Não é assim, pode ser, quem sabe. Não, naquele momento, ele creu em Jesus, ele teve fé, ele declarou a Jesus, ele pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali ele reconheceu, ali ele validou quem é Jesus. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E vamos continuar aqui, amados. Lucas 23, versículo 44. Já era quase meio-dia e as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar
e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente, esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu no lençol de linho e o colocou num sepulcro cravado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Claro que a gente também encontra essa palavra, amados, em Mateus, Marcos e João. Depois, se você quiser dar uma olhadinha lá nos 4 evangelhos, cada um acrescenta aqui uma parte muito interessante. No primeiro dia da semana, Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros, porque aqui, a essa altura, Judas já tinha se suicidado, então tinham 11 discípulos. Então elas contaram aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se, voltou admirado com o que acontecera. A gente sabe que depois Jesus apareceu para todos eles, né, amados? Aqui a gente vê Jesus, né, vivo, claramente vivo. Então Jesus morreu por todos nós, ele apanhou, ficou desfigurado, apanhou por todos nós, amados. Foi crucificado, o véu se rasgou, o que significa que nós passamos a ter acesso direto ao nosso Pai. Nós podemos orar a Deus, Pai, nós oramos a Deus e Deus ouve a nossa oração, amados. Você ora e Deus ouve a oração, porque o véu que estava entre nós foi rasgado, nós temos acesso direto ao nosso Pai. Jesus morreu e a gente vê que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo, amado. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus, aquele que é, que era e que há
de vir. Então se alegre, amados, porque é o amor que venceu a morte. Jesus venceu a morte por todos nós, por amor a todos nós. Então que a gente se alegre, que a gente saiba aproveitar esse favor imerecido do Senhor, que a gente passe a receber, amado, receba com coração grato a graça do nosso Senhor Jesus, tudo que Ele fez por amor de nós. Simplesmente receba com alegria, receba com gratidão a vida, a verdadeira vida, que é a vida eterna. Receba com alegria tudo que Jesus fez. Fala, Senhor, eu recebo a sua graça, o seu favor sobre a minha vida. Obrigada, Senhor Jesus, por me convidar para sentar à sua mesa. Obrigada por me convidar para fazer parte do seu reino. O que eu quero para a minha vida, Senhor Jesus, é o que eu realmente quero para a minha vida. É a grande alegria dos meus dias, é saber que eu passarei a eternidade com o Senhor. Todo o seu sacrifício, Senhor Jesus, a sua morte, daquela maneira, naquela forma como aconteceu, e o Senhor obedeceu. O Senhor obedeceu, amados, porque Jesus é obediente. Esse é um grande exemplo de obediência, de humildade. Não deixou o ego dele gritar, né? Eu vou mostrar para todo mundo aqui, vou aproveitar que tem essa multidão aqui reunida, que veio aqui me assistir desfigurado, me assistir aqui dessa forma que eu tô, assistiram as zombações, me ver assim desfigurado, eu vou mostrar para todo mundo aqui quem eu sou. Não, amado, Jesus se manteve ali firme no propósito, porque a identidade dele sempre esteve firmada em Deus. Ele estava olhando além, ele simplesmente sabia quem ele era. E quando ele entregou, ele falou, Pai, está consumado, consumado. Ele entregou o seu espírito, amados. E 3 dias depois ele ressuscitou. Então que a gente celebre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, amados. Jesus está em todos os lugares presentes. Então que a gente receba Ele. Os braços amorosos dele estão abertos hoje para você também. O convite do Senhor Jesus está de pé hoje para você também. Para você crer nele, para que você não pereça, para que você tenha vida eterna, para que você conheça Jesus, não apenas de ouvir falar, mas acima de tudo, de andar com ele. Deixe Jesus transformar a sua vida, deixe Jesus transformar o seu dia, deixe Jesus fazer tudo novo, deixe Jesus, amados, derramar o amor no seu coração, o amor que claramente excede todo o entendimento. Deixe, amados, Jesus ser Jesus na sua vida, receba esse amor, assim como ele está de braços abertos, pronto para te abraçar. Abra os seus braços também para ele e abrace ele de volta. Se jogue no melhor lugar que é para você estar, que é nos braços do Senhor Jesus, que está vivo. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele nos ama de forma única, de forma incondicional. Nós sabemos, amados, que de cada passagem, de cada versículo hoje que a gente leu, tem muitos outros desdobramentos, muito significado. Todas essas passagens carregam muito significado, porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então tudo isso se cumpriu. Jesus já sabia que ele ia passar por tudo isso. Jesus sempre soube que ia passar por tudo isso. E ele permaneceu firme no propósito, amados, mesmo sabendo que ia passar por toda aquela angústia, dor, sofrimento, zombaria, traição, ia ser abandonado pelos seus, mas olhando além e para fazer a vontade do Pai, porque ele sempre falou que ele veio para cumprir a vontade. Ele falou, vim para cumprir a vontade do meu Pai que me enviou. Então Jesus olhava além, e a gente, com esse grande exemplo de humildade de Jesus, porque sabemos para onde Deus está nos levando, sabemos que a nossa identidade está firmada na rocha, e a nossa rocha é Jesus. Sabemos quem nós somos, nós não precisamos, amados, e não devemos ficar respondendo
Entregue tudo, insultos, zombaria, seja lá o que for. Não precisa. Deus nos defende, amados. Entregue tudo nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar de tudo isso. Uma das faces do amor de Deus é a justiça, amados. Então entregue nas mãos dele, deixe que ele cuide de tudo isso. E não perca mais um minuto precioso do seu dia remoendo, pensando, desejando mal para aquelas pessoas, não, amados. Faça como Jesus pediu para a gente fazer, que ele aqui a gente viu nessas passagens hoje, um exemplo claro de amor, de humildade, de quem sabe quem é. Então ele sempre soube, nós também, amados. Devemos e precisamos saber, firmados cada vez mais, e quem nós somos. E deixe que Deus cuide de tudo. E a gente segue a nossa vida liberando, assim como Jesus nos ensinou, não apenas na palavra que ele disse, mas na prática, em todos os momentos, claramente a gente vê Jesus amando, a gente vê Jesus perdoando. Inclusive ali, quando ele já estava passando por tudo isso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Até naquele momento, Jesus poderia ser tomado por um momento por uma raiva, por um sentimento de vingança, um ódio. Pai, essa gente aqui vai pagar por tudo, né? Essa gente aqui vai ver. Não, mas veja como Jesus, no auge de sua bondade, misericórdia e compaixão, orou, passando por tudo que ele estava passando. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então que a gente também tenha o mesmo pensamento, amados, quando passamos por situações assim, que muitas vezes a gente pensa que é desafiadora, quando a gente lê o que Jesus passou, a gente fala: meu Deus do céu, me desculpa, me perdoa. Eu achando aqui que esse aqui era um desafio enorme, gigante. Estava aqui preocupada com isso. E aí eu leio tudo, com riqueza de detalhes, tudo que Jesus passou para alcançar o propósito. E eu realmente fico até sem jeito, achando que aquilo ali era importante. Olha tudo que Jesus passou. Mas que a gente também tenha essa mesma atitude de orar, pedindo para o nosso Deus Pai perdoar aquelas pessoas que, assim como aconteceu com Jesus, aquelas pessoas que também caluniam, zombam, debocham, traem, fazem coisas que não devem fazer, que a gente também diga: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha a humildade de Jesus até nesse momento, a bondade de Jesus nesse momento aqui também. Tá bom, queridos? Recomendo fortemente que vocês leiam, se possível, em Mateus, Marcos, Lucas e João, todas essas passagens, desde o momento que Jesus vai para o monte com os discípulos orar, desde esse momento dele de oração, na oração dele, o que ele diz para Deus Pai, e ainda assim ele permanece firme no propósito. O que aconteceu com Jesus, que ele diz na Bíblia diz que ele suava como gotas de sangue. Esse é um grau assim altíssimo de angústia, um máximo de angústia que a pessoa pode, que vira física, aquela angústia física que extrapola, sai por fora dos poros. Recomendo que vocês vejam também no momento que que Judas chega para dizer quem é Jesus, para que Jesus fosse capturado, e depois Jesus sendo preso, foi levado para Pilatos, para Herodes, Pilatos. Tudo que aconteceu com Jesus, a via dolorosa, ele carregando aquela cruz, foi crucificado, e a gente vê aqui, como a gente viu hoje, ele sendo zombado, debochando, as pessoas debochando dele, duvidando dele até o final. Mas aqui a gente vê que um foi salvo porque creu em Jesus. E a gente vê a ressuscitação do nosso rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus, que está vivo. Então, queridos, amados, ele ficou 40 dias, depois que ele voltou, ele ficou por cerca de 40 dias aqui na terra antes de ele ascender aos céus. Então, amados, que a gente se alegre, festeje a bondade de Deus, a morte, a ressurreição de Jesus, o plano perfeito da salvação do nosso Deus, que fez tudo por amor a cada um de nós. Recomendo fortemente que você
Leia. Leia, se possível, nos 4 evangelhos. Você vai ser ricamente abastecido do amor de Deus, de tudo que nosso Senhor Jesus, do nosso querido Jesus, do nosso precioso Jesus, tudo que Ele fez por nós. Tá bom, meus amados? Não desvie os olhos do que realmente é importante na nossa vida. Um beijo para todos vocês, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, no YouTube. Essa foi nossa palavra do dia, será? Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Receba a graça de Jesus sobre a sua vida, o favor do Senhor sobre a sua vida. E receba, amados, porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Então que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque Ele mesmo disse que veio dessa forma, tá bom? Amados, que vocês tenham todos um final de semana abençoado, olhando para o que realmente importa, firmes em Jesus. Nos vemos na segunda-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Eu sei que segunda-feira também é feriado enorme, né, amados? Sei que segunda-feira também é feriado, não para todos, mas para alguns. Estaremos aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia, mas fiquem à vontade, descansem, tenham o seu tempo aí de aproveitar, desfrutar da sua família, desfrutar de um bom descanso. E todas as lives ficam gravadas e se você quiser, pode ficar à vontade para acompanhar a qualquer momento do dia, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, nos vemos segunda-feira, em nome de Jesus. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rosângela, Diogo, amém, Rubi, obrigada, uma excelente Páscoa para você também. Angélica, amém, minha querida, obrigada. É isso, a maior declaração de amor que existe, né? Glória a Deus. Deus abençoe você também, Ana, amém, minha querida, obrigada, viu? Um excelente feriado, uma excelente Páscoa para vocês. Fielzinho, sem esse Insta, Andréia, Rafael, Paula, Edu, para você também, meu querido, uma feliz Páscoa, Sofia, Pedro, Natanzinho, Joana, Wellington, Pereira, Antônia, Sofia, Rodrigo, tudo bom, amigo? Henrique, Fernando, Luciana, Paulo, Nicole, Kátia, Helena. Oi, Lê, tudo bom? Que bom você aqui com a gente também. André, Gleiciane, Rafael, Elidiane, Beatriz, Anisete, Carlos, Pierre entrou na live, um milagre da Páscoa já nessa manhã de sexta-feira com a chegada do Pierre, entrada do Pierre aqui na live às 7, J. Soares, Marcinha, Andrei, todos vocês, queridos que estiveram aqui, um beijo no coração de todos vocês, até segunda, em nome de Jesus.